Por décadas, falar sobre OVNIs era sinônimo de teorias conspiratórias. O assunto parecia sempre envolto em um manto de mistério exagerado ou ceticismo absoluto. Mas nos últimos anos, o cenário começou a mudar. Quando o próprio Pentágono passou a tratar publicamente dos chamados UAPs, fenômenos aéreos não identificados, o tom ficou mais sério. Esse novo olhar gerou discussões mais técnicas e menos sensacionalistas. Entre os padrões apontados por ex-militares e analistas do governo americano, dois fatores surgem com frequência desconcertante: locais com atividade nuclear e regiões com grandes corpos d'água. Esses dois elementos, aparentemente sem relação direta entre si, surgem repetidamente nos relatos de avistamentos e interferências. Em 2007, foi criado um programa secreto pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos, chamado AATIP, Programa Avançado de Identificação de Ameaças Aeroespaciais. Um de seus diretores foi Luiz Elizondo, ex-agente de inteligência, hoje conhecido por suas falas públicas sobre o que viu enquanto esteve no cargo. Segundo ele, parte do foco do programa envolvia justamente o monitoramento de objetos aéreos que não apresentavam assinatura convencional de propulsão, mas realizavam manobras além da física conhecida. O detalhe mais marcante: a recorrência desses fenômenos em áreas nucleares. O padrão não para nas bases militares. Elizondo também aponta outro elo: os 3 acidentes nucleares mais graves da história moderna. Three Mile Island, Estados Unidos, 1979. Chernobyl, URSS, 1986. E Fukushima, Japão, 2011. Teriam sido seguidos por relatos de objetos voadores não identificados nas imediações, dias ou semanas depois do ocorrido. Em Fukushima, por exemplo, moradores relataram luzes incomuns pairando sobre a região nos dias que seguiram o tsunami. Em Chernobyl, pilotos soviéticos relataram objetos metálicos não identificados voando acima do reator destruído. Não há fotos oficiais desses encontros, mas os relatos vêm de pessoas com formações técnicas, como engenheiros, militares e operadores de radar. Mesmo que não se trate de evidência conclusiva, esse tipo de correlação começa a formar um padrão estatístico intrigante. Além do fator nuclear, outro ponto recorrente nos relatórios do AATIP é a presença de grandes corpos d'água. Não estamos falando de lagos comuns, mas de oceanos, áreas costeiras e zonas com profundidade significativa. Em um dos casos mais emblemáticos, registrado por pilotos da Marinha dos Estados Unidos em 2004, o famoso caso Tic Tac, um objeto foi detectado saindo do oceano e acelerando em alta velocidade em uma trajetória considerada impossível para aeronaves humanas. A gravação do incidente foi liberada oficialmente pelo Pentágono anos depois. Segundo os pilotos, o objeto não emitia calor, não produzia som audível e se movia com uma agilidade absurda, incluindo descidas verticais em questão de segundos. O local do evento? Próximo à costa da Califórnia, sobre o Oceano Pacífico. Vários relatórios militares indicam um comportamento similar em diferentes regiões do mundo. Objetos que surgem do mar realizam manobras aéreas complexas e depois submergem novamente, sem qualquer sinal de impacto. Tecnologias atuais simplesmente não suportam esse tipo de transição entre meio aéreo e aquático com tamanha estabilidade e velocidade. Essa capacidade de se mover com a mesma fluidez tanto no ar quanto debaixo d'água vem sendo chamada de Transmedium Capability, ou capacidade transmídia. E, até onde se sabe, nenhum país desenvolveu esse tipo de tecnologia publicamente. Uma das questões mais levantadas por Elizondo e outros pesquisadores é: esses objetos parecem ter intenção. Eles não apenas cruzam o espaço aéreo, eles interagem, voam em formação, evitam colisões, rondam locais estratégicos. Se fosse apenas um fenômeno natural ou uma ilusão, por que ocorreria tão seletivamente? E por que quase sempre em torno de algo que representa poder, seja energia, seja profundidade? Além disso, há a questão do comportamento reativo. Em vários relatos, os objetos mudam de direção ou interrompem sua ação quando perseguidos ou monitorados de perto. É o tipo de resposta que sugere consciência ou, no mínimo, algum tipo de sensor avançado.
O mais curioso é que esses relatos não vêm apenas de ufólogos ou civis entusiastas, mas de pessoas treinadas para interpretar sinais, operadores de radar, engenheiros aeronáuticos, pilotos de caça, técnicos de submarinos nucleares. Essas testemunhas geralmente têm carreiras longas e não ganham nada ao vir a público. Ao contrário, muitas vezes são desacreditadas ou enfrentam resistência institucional. Nos últimos anos, com a abertura promovida por órgãos como o Pentágono, NASA e o Congresso dos Estados Unidos, esse tipo de testemunho passou a ser tratado com mais seriedade, especialmente quando reforçado por dados de radar, vídeo e sensores infravermelhos. Mesmo com dados, testemunhos e vídeos vindos de instituições sérias, por que a maior parte da sociedade ainda trata os UAPs como tabu? Luiz Elizondo aponta que a resposta pode estar no impacto cultural de uma possível confirmação. Se a existência de inteligência não humana for assumida publicamente, isso teria consequências sociais profundas. Entre elas, colapsos de confiança em religiões, instituições científicas, governos e até estruturas econômicas. Esse medo de desestabilização pode explicar por que, mesmo com evidências acumuladas por décadas, o discurso oficial continua limitado. Não se trata apenas de ceticismo, mas de um tipo de proteção institucional contra a instabilidade. Elizondo conta que, dentro do Pentágono, enfrentou resistência de setores religiosos que viam os UAPs como manifestações demoníacas. Isso não é exagero. Segundo ele, algumas figuras-chave consideravam o fenômeno como parte de uma guerra espiritual e não um objeto de estudo físico. Esse tipo de mentalidade contribuiu para que o A-Tip fosse tratado com desdém por parte da cúpula militar, mesmo diante de registros técnicos. Não é difícil imaginar o impacto disso em países com fortes raízes religiosas. Se a confirmação da existência de inteligências não humanas provocar crises teológicas, há grande chance de que a reação institucional seja o silêncio ou o encobrimento. Os fenômenos aéreos não identificados, seja qual for sua origem, parecem obsessionados por nossos limites. O fundo dos oceanos, o poder das armas nucleares, a fragilidade da nossa organização social, talvez estejam tentando entender quem somos. Ou talvez sejamos nós tentando entender algo que sempre esteve aqui, mas que preferimos não enxergar. Enquanto a resposta não chega, seguimos olhando para cima ou para dentro.